declaro aberto presente audiência pública que tem por objetivo a demonstração e avaliação de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Antes de dar início aos trabalhos, esclareço que a presente audiência pública está sendo realizada em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio de canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras, na plataforma online YouTube e no site da Câmara Municipal de Caieiras, www.câmaracaieiras.sp.gov.br, de modo que os participantes poderão, desde já, enviar as perguntas de forma sucinta, contendo o nome completo e bairro, para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Tal medida excepcional se faz necessária em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, conforme declaração da Organização Mundial de Saúde, bem como as orientações para afastamento social pelo Governo do Estado de São Paulo, regulamentado pelo ato da Presidência desta Casa, número 001/2021, de 7 de janeiro de 2021. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador José Carlos Danta de Menezes, Alemão da Barroca, pelo membro desta comissão, vereador Micael Fernando dos Santos, aos quais agradeço pela presença, sendo presidida por mim, presidente da comissão, vereador Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro a presença do Dr. Edgar Dias, secretário de Assuntos Jurídicos, da senhora Valéria Araújo, secretária de Administração, e da senhora Andréa Vilas Boas, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, a qual agradeço pela presença. Agradeço ao excelentíssimo vereador presente, representando o Poder Legislativo Municipal, senhor Fabrício Calandrini Nogueira, presidente da Câmara. Agradeço aos servidores dessa Casa de Leis, à equipe de filmagem e, especialmente, aos munícipes que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 003/2021, devidamente publicado na imprensa oficial número 526, de 11 de fevereiro de 2021, bem como a página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Sendo assim, para iniciarmos os trabalhos e prestar os devidos esclarecimentos acerca das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, passo a palavra à diretora-geral de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, senhora Andréa Vilas Boas. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. E é sempre uma oportunidade, né, fóruns de discussões que a gente tem, as audiências públicas, que nos ajudam a entender um pouco, né, como é que está as finanças do município e de que forma isso vem sendo aplicado. Antes da gente iniciar, eu gostaria de só trazer um dado. Quando nós tratamos de finanças, principalmente no último momento, né, exercício, nós costumamos trazer, então, todos os dados compilados do exercício como um todo, para que a gente possa entender realmente como é que ficou o resultado. Não apenas esse reflexo de setembro até dezembro. Eu sempre costumo dizer que nós temos aí os dois lados, né? Nós temos o lado da balança, onde nós temos a captação de recursos, do outro lado, a captação de recursos que nós chamamos de receita pública, e do outro lado, onde nós realmente aplicamos esse recurso, que é na parte. Então, vamos falar um pouquinho como é que funcionou a receita pública aqui no município, né? E para que a gente possa entender um pouco o resultado de 2020,
é importante a gente também relembrar como é que foram as arrecadações desde 2018, né? Então, eu trago aqui um histórico de arrecadação sobre um formato, fonte de origem dessas arrecadações. Então, primeiro eu vou demonstrar para vocês a receita corrente, que é a receita que acontece independente de qualquer ação de convênio, de emenda, né? A maior parte do que a gente recebe, que é o que a gente costuma dizer que é a receita nossa do dia a dia, né? Então, nós temos aí a receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Quem são os nossos contribuintes nesse montante? São todos os nossos munícipes. Então, nós tivemos aí em 2019 um acréscimo de arrecadação de 11%, né, em relação a 2018, e em 2020 nós tivemos arrecadação de aproximadamente 94 milhões e meio, ou seja, apenas 1% a mais do que nós arrecadamos no ano anterior. Então, uma receita muito tímida, né? Considerando até que foi um ano de pandemia, a gente teve até que um crescimento de 1%, ele é muito pequeno, mas no momento de pandemia foi um crescimento até que expressivo. E aí, eu já tomei a liberdade de trazer como é que está formado o nosso orçamento deste ano vigente, já para a gente entender os grandes desafios que nós vamos enfrentar. Nós temos aí uma previsão de arrecadação na área de impostos de 130 milhões, ou seja, 38% a mais que a gente arrecadou em 2020. Então, aqui já há um grande desafio, gente, da expectativa de arrecadação, né, para esse ano. Então, provavelmente, nós não chegaremos. A pandemia, nós estamos aí já na segunda onda forte, a gente tem visto muito, né, jornais. Então, é um grande desafio para a nossa gestão, tá aqui nossa secretária de administração, que tem lutado arduamente aí com essa relação da finança, para a gente lidar com o orçamento desse ano. Temos depois, então, as receitas de contribuições, elas tiveram 30% a mais em 2019 em relação a 2018, 10% em relação a 2019. Da onde que vem essa receita de contribuição? É da nossa iluminação pública. Então, a energia subiu salgadinha o ano passado, né? A gente sabe disso. Então, é uma arrecadação que subiu 10%, mesmo em ano de pandemia, mas nós tivemos uns grandes efeitos aí na conta de energia. E a nossa CIP, né, a nossa contribuição, ela é pautada, né, a base de cálculo dela é exatamente sobre essa questão aí do consumo. E aí, para 2021, há uma expectativa de 2 milhões. Então, ou seja, ela está dentro de uma média moderada, ela está 7% a menos do que nós arrecadamos em 2020. Acredito que nós vamos chegar se passar uma coisa bem pequena. Tivemos uma receita patrimonial que teve uma perda de 76% em 2019, em relação a 2018. Em 2020, ela teve um crescimento expressivo. Então, nesses 6 milhões que nós enxergamos aí da receita patrimonial, 5.950.000 foram recursos provenientes da Sabesp, tá? Então, esse recurso foi arrecadado em 2020 e foi gasto praticamente 99%. Nós recebemos aqui, nessa gestão, o valor não mais que 9 mil na conta, ok? E aí, para 2021, está orçado 447 mil. Dentro dessa categoria, não acredito que teremos problema na arrecadação. A receita de serviço, ela foi arrecadada em 2019 um valor muito pequeno, R$ 6,10, né? R$ 6,10, perdão. Não tivemos arrecadação em 2020 e tem uma expectativa aí de 56 mil para esse ano. Vamos falar agora das transferências correntes, né? Que é onde vem a receita da saúde, da educação, da assistência social e principalmente do FPM e ICMS, que são as nossas maiores arrecadações. Nós tivemos, então, um crescimento muito bom em 2019, de 14%. Em 2020, nós tivemos um crescimento de 8%. Dentro desse montante, nós tivemos quase 10 milhões de arrecadação de Covid, o que elevou o percentual de aumento. E depois temos aí uma previsão de 205 milhões aí para 2021, um crescimento de 3%. Dentro desse montante, também considero razoável aí a questão da expectativa dessa arrecadação.
Temos outras receitas correntes, a maior parte dessa receita está concentrada em multas de trânsito, né? E parte da dívida ativa não tributária. Nós tivemos, então, um crescimento de 48% em 2019, caímos 20% em 2020 e a expectativa é de uma queda ainda maior em 2020, de 11%. Então, ao total, nós temos aí a receita corrente que manteve o município em que montante? 13% foi o crescimento em 2019, 7% em 2020, e aí há uma previsão de expectativa de 11% de arrecadação, né? Então, é um número, é um percentual que nos preocupa, principalmente na relação de impostos. Eu queria só chamar a atenção, porque na relação de impostos, a gente teve um diferencial no IPTU, onde foi dado um desconto diferente de qualquer outro ano, né? Então, o que me deixou um pouco preocupada foi como que eu tenho um desconto muito maior no IPTU, por força de lei, e aí eu tenho uma expectativa de arrecadação muito maior do que nós estamos acostumados. Então, eu dou um desconto, não só na parcela única, como na primeira, segunda e terceira parcela, e aí acresço o valor que não tem expectativa nenhuma de conseguir arrecadar. Aqui eu trouxe apenas um registro, tá? Essas aqui são receitas que são pontuais, início, meio e fim, que são as receitas de capital. Então, nós tivemos aí o município... O município recebeu de financiamento 17 milhões em 2020, 3 milhões 860 de transferências de capitais, fazendo aí uma receita de capital de 20 milhões 965 mil. O que são essas arrecadações? Elas são provenientes de emendas, de convênios, transferências fundo a fundo, né? Então, a gente nunca pode comparar um ano com o outro, porque cada ano tem o seu diferencial. E aí a gente atinge, então, 330 milhões, que foi a arrecadação de 2020. Dentro da nossa receita, como é que a gente enxerga e qual é a dependência do município em relação à sua economia? 65% do que nós arrecadamos, eles são provenientes do Estado e da União. 30% do que nós arrecadamos vem do município e apenas 5% se difere aí das demais arrecadações, né? Então, por isso que quando tem uma crise muito forte, né, a gente tem um reflexo muito forte também no município pela nossa dependência. Então, 65% do governo federal e da União. Vamos falar um pouquinho das nossas principais receitas. Temos aqui o histórico de ISS. Então, o nosso ISS, ele teve uma queda de arrecadação em 2021. Então, a gente vê, em 18 ele cresceu 13%, 19, 9%, em 2020 ele cai em menos 1,41%. E aí, nós temos uma expectativa fixada no orçamento de 88% de arrecadação. Não irá se realizar, com toda certeza. O IPTU, nós tivemos aí um aumento em 2018 de 17%, tivemos uma queda em 2019 de 3%, em 2020 recuperamos em 3%, e a previsão para 2021 é um aumento de 16%. Então, como eu já havia comentado no slide anterior, né, é um pouco difícil de se realizar por conta também de todo o desconto que foi ofertado. O imposto de renda na fonte, praticamente, né, ele é vinculado, a maior parte do imposto de renda nosso, ele vem da folha de pagamento, né? Então, nós tivemos aí, em 2019, 16,29%, em 2020, menos 3%, a expectativa de 6% para 2020. ITBI. O ITBI na pandemia foi muito interessante. Todos os tiveram um acréscimo muito grande, né? Então, quem esteve em casa, toda essa relação da pandemia fez com que as bens móveis, né? Então, várias cidades onde eu identifiquei que o ITBI ele foi todas as cidades um aumento expressivo. Então, nós temos aqui em 2018 uma queda de 2,42%. Em 2019, ele cresce 11%. Em 2020, um acréscimo enorme. E aí, o que chegou, né, informação, foi que foi uma aeroporto, onde teve aqui um valor que aumentou consideravelmente. 2 milhões e 700 para 10 milhões e 308, né?
E aí a expectativa para 2020, este valor também me preocupa, né? Porque agora o mercado imobiliário ele eu acredito que vai ser. Então, se nós olharmos aqui todo esse conjunto, nós vamos entender o slide anterior, onde mostra um grande. Ok? Vamos conhecer agora, então, como é que é o descritivo de arrecadação com FPM, ICMS, PVA e FUNDEB. As nossas maiores receitas que estão dentro de... Okay? Nosso FPM, ele teve uma queda em 4,7%. E a estimativa para 2021 está em 20 problemas aí, arrecadação. O ICMS nosso, ele teve uma queda de... E para 2021, ele está projetado com 11% a mais. O IPVA está se mantendo praticamente no mesmo nível, 5, 7%. Acredito que o IPVA a gente vai, se não chegar, né, vamos... Ontem eu estava ouvindo no jornal, o orçamento da União para a educação baixo, né? Acho que quem assistiu o jornal ontem pode até estar lembrando disso nesse momento. E aí o Fundeb também, ele está com uma expectativa de arrecadação muito além do normal, né? A previsão está de 22%, quase 23%. Então nós já fizemos inclusive um contingenciamento em algumas fontes de financiamento. O Fundeb foi uma, porque nós não vamos arrecadar. Lembrando que o Fundeb mudou, né? Nós somos obrigados a gastar no mínimo 95% dentro do exercício, ok? E se sobrar 5%, tem que ser gasto até o primeiro trimestre do ano seguinte. Então, a gestão anterior aplicou 100% do Fundeb, ok? E é o Fundeb pago, eu tenho que pagar tudo até 31 de janeiro. Tá? Aqui eu trouxe um cenário só para a gente conhecer, eu não vou ler tudo, mas eu chamo a atenção para duas fontes. Então, dentro do universo do que nós arrecadamos, a gente tem o que a gente chama de fonte de financiamento. E cada uma das suas fontes, ela tem a sua finalidade. E essa finalidade, ela não pode jamais ser violada, né? Então, depois eu vou, acho que os senhores têm guardado, né? Podem analisar depois a comissão um pouco mais, mas eu gostaria de chamar a atenção para as duas arrecadações maiores. O Fundeb e o Tesouro. O que eu chamo de Tesouro? É o recurso de livre movimentação. Então, queria chamar a atenção para a gente entender qual foi o crescimento. Olha só, gente. O Fundeb, ele teve uma queda de 14% em 2018, aumentou 13% em 2019, caiu 1% em 2020. Já os recursos do Tesouro, que é o que a gente chama de livre movimentação, que é onde nós aplicamos na saúde, na educação, da onde nós tiramos o 10º que nós transferimos desta casa, essa tem uma preocupação grande. Então, olha só, em 2018, nós perdemos 13% da nossa arrecadação. Em 2019, foram 10%. Aumentou. E em 2020, nós perdemos menos 2%. Né? E aí a expectativa para 2020. Então, quando a gente analisa o todo, porque peço uma vez, estava conversando, vai chegar ou não a receita desse ano? Olha, Andréia, o aumento foi de 5%, no geral, acho que a gente atinge. Só que quando a gente avalia o financiamento, como nós estamos mostrando agora, a gente entende que as fontes de financiamento que a gente mais precisa é aquelas que estão estimadas. Né? Então, eu tenho arrecadação do lado de cá que não está na mesma totalidade da despesa. O que acontece se eu efetuo toda a dotação área do lado de cá? Já não vai ter. Nós temos um déficit ainda maior. Tá? Então, essa é uma preocupação do nosso governo. Né? Como nós vamos lidar no ano passado, essa deficiência de orçamentária da fonte. Bom, aqui eu só a continuação das outras fontes, né? Por fonte. Depois os senhores podem analisar melhor.
a média de arrecadação mensal do município, né? Onde janeiro e fevereiro são as maiores valores, e depois em dezembro, né? O que é o efeito disso? PA, a parcela que paga a parcela, temos a IPTU, e no ano, gente, a gente tem alguns incrementos de receita, um deles é a questão do FPM, né? Que ele chama de 1%, mas equivale a 4% de FPM, aí durante. Então, essa média, como é que o município recebe diretamente? Vou falar um pouquinho agora da parte de gestão dos recursos, né? Então, nesse primeiro slide, eu tenho uma história com a Prefeitura, Câmara Municipal e o IPTU. Nós tivemos aí de comprometimento, que é a fase da despesa, que a gente chama de empenhado, 363 milhões, 121 mil, R$80,90 de empenhos dados, ou seja, comprometido com os meus fornecedores, cargos e folhas de pagamento. Quanto que disso foi liquidado, ou seja, foi efetivamente realizado? 304 milhões. Vejam, muito próximo do empenho. Então, dentro do exercício de 2020, o orçamento quase todo realizado. E desse montante, quanto que foi pago? 318 milhões. Okay? Vamos lá, então. E do valor pago, foram pagos 318 milhões e temos aí o que a gente chama de restos a pagar, ok? O que é o restos a pagar? É tudo que nós comprometemos e não conseguimos receber até 31/12. Receber em termos do quê? De nota fiscal. E temos aquilo que a gente recepcionou e não pagou. A gente observa que na prefeitura ficaram em haver 43 milhões para serem pagos. Na Câmara Municipal, 882 mil, e no IPREM, 40 mil, né? Então, perfazendo aí quase 44 milhões 327 mil aí de restos a pagar. O maior montante realmente está na prefeitura, né? E a gente enxerga aí uma diferença grande, né? Entre o empenhado e o pago, né? Bem atípico aí dos municípios. Vamos passar então para frente. Aqui nós temos um pouquinho quanto foi realizado por secretaria, né? Então, a gente começa aí pelos maiores números. A gente sempre costuma dizer que a educação e a saúde são as primas ricas, né? Porque a gente tem aplicação nelas e tem todo um recurso vinculado. Então, eu vou falar em números absolutos, né? Nós temos aí, então, a Secretaria de Educação, ela investiu quase 95 milhões de empenhado, né? A Secretaria de Saúde, quase 84 milhões. Obras, projetos, 60 milhões. Segurança Pública foram 20 milhões e meio. Secretaria de Negócios Jurídicos, quase 12 milhões. Desenvolvimento Econômico, 11 milhões 332 mil. A Diretoria de Finanças, foram investidos 9 milhões 419 mil. Secretaria de Administração, 7 milhões 306 mil. Promoção Social, 6 milhões 783 mil. Gabinete do Prefeito, 6 milhões 629 mil. Tiveram empenhos, embora a Fazenda não exista mais, tiveram empenhos para a Secretaria de Fazenda, no montante de 5 milhões 925 mil. Ação Cultural, 4 milhões 546 mil. O Esporte, 4 milhões 345. Meio Ambiente, 2 milhões 832 mil. Gestão Pública, 2 milhões 631. Comunicação Social, 1 milhão 816 mil. Cidadania, 1 milhão 319 mil. E Ouvidoria, que deu R$ 1.761,07. Então, tivemos aí um empenho total de 335 milhões 772 mil 528 reais e 92 centavos. Esses dados são apenas da prefeitura, ok?
vamos conhecer um pouquinho, dentro daquele montante de 355 milhões, como é que foi essa divisão. 141 milhões, 578 mil foram para despesa de pessoal, 32 mil para juros e encargos, outras despesas correntes, 153 milhões, 379 mil. Então, de despesa corrente, que é o que nós costumamos dizer que mantém a máquina pública, nós tivemos aproximadamente 295 milhões. Foram empenhados, né, em investimento aproximadamente 40 milhões, né, 39.717, onde uma boa parte desse montante ela é proveniente da operação de crédito, ou seja, do financiamento, em torno de 18 milhões. 1.064 mil foram investidos em amortização da dívida, né? Então, nós temos alguns parcelamentos. E aí, perfazendo aí a receita geral de 335 milhões. Bom, então nós temos... Deixa eu só ver se... Então, de tudo que for investido, gente, nós tivemos, então, as maiores. 42% foi em despesa de pessoal. Esse não é o limite da LRF, tá? Dentro do montante da prefeitura, 42% foi investido em pessoal, 46% em despesa corrente, 12% em investimento e multa e juros foram muito poucos aí de investimento. Ainda bem, né? Vamos lá. Vamos trazer um pouquinho, então, as aplicações, né? Como é que se deu a aplicação aí do ensino? Então, o ensino nós fechamos com 25,06% de aplicação, ou seja, no talo. Aqui eu queria fazer uma observação. Quando nós recebemos o governo, foram empenhados quase 27%, né? E pago 23,3%. Ou seja, para que o município não sofresse nenhum apontamento e nem glosa de recursos, a gestão Lagoinha pagou a diferença para chegar nos 25,6%, tá? Na primeira semana, ok? Para que a gente pudesse, então, assim, mesmo, né, Valéria, a secretária está aqui, mesmo com toda a dificuldade, nós tivemos que colocar este recurso no ensino para que o município não sofresse nenhuma penalidade pela não aplicação dos 25%, tá? Então, por isso que a gente vê 25,06%. O Fundeb, então, como eu já havia falado, foram investidos pela gestão anterior 100%, onde 80% foi para magistério, então atingiu o limite, né, por lei, e os demais foram 19,66%, ok? Com relação à saúde, né, sempre lembrando, a saúde a gente nunca, não existe município que aplica menos do que 22%, 23%. Então, Caieiras aplicou aí 26,56% dos seus impostos em saúde, né? Só lembrando que acho que o primeiro slide a gente demonstra que foram quase 85 milhões em saúde, né? Então, esses 57 pertencem aos tributos, ok? Que a gente chama de recurso próprio. Dentro da despesa de pessoal, a gente segue dois critérios, né? Um, que é o critério natural da LRF, e outra que vem do último ano de mandato, onde a gente não pode ultrapassar o percentual, né? Nos últimos 6 meses eu não posso contratar e passar esse valor. Então, a gente tem junho, onde a aplicação foi de 44,34%, né? Em alguns momentos, a gente tem aí outubro, que estourou esse limite, depois foi reconduzido em novembro, e dezembro ele fecha com 44,28%, né? Então, ele atingiu o limite da LRF e quase não conseguiu atingir o limite do último ano de governo, ok? Diretora, me permite, é importante só para os vereadores ficar consignado que em dezembro, por um ato totalmente diferente do mundo jurídico, o ex-procurador promoveu a alteração do pagamento do magistério para janeiro. Então, ele trouxe as férias que deveriam ter sido empenhadas em dezembro para janeiro, justamente para fugir, né, da aplicação do índice de pessoal. No entanto, se os senhores analisarem a base de valor, né, em junho foi 135.618. Em dezembro, ele fecha com 136.514, ultrapassando, sim, o gasto que a LRF impõe no último ano de mandato.
né? Então, ele gasta mais do que a média dos últimos 6 meses para o último ano de mandato. É importante ficar registrado, porque este percentual vai aplicar no nosso percentual do primeiro quadrimestre. Então, esse valor que não foi empenhado em dezembro sobrará para a gestão Lagoinha no seu primeiro quadrimestre, e com certeza terá um percentual de gasto com despesa de pessoal acima do que 44 que já vinha sendo executado no decorrer dos todos os meses. Ok? Obrigado. Bom, seguindo então, e aí o que acontece? Esse percentual, né, ele só ficou num patamar abaixo porque a receita foi um pouco maior, se os senhores observarem aí no número, né? Vamos seguir então. Aqui é um slide que eu trago um pouquinho a história financeira do município, né, desde 2016. Então, a gestão anterior assumiu o governo com quase 17 milhões de déficit orçamentário. No primeiro ano de 2017, houve uma recuperação desse déficit, né? Então, de 16, eles pularam para 7. E depois, 18, 19 e 20, nós percebemos que esse número só intensificou. Então, não houve nenhuma ação por parte do governo anterior que melhorasse esse resultado negativo. Então, 2018, ele tem 14 milhões negativos, 2019, 27 milhões, e estoura em 2020 em 42 milhões. Né? Então, a gente percebe que, olhando a arrecadação, e é por isso que eu gosto de trazer esse contraponto, você olha a arrecadação dos primeiros slides e você percebe que 18 e 19 eu tive um incremento muito forte de receita. Então, essa receita ela era capaz de cobrir o déficit de 7.480.000 do primeiro ano de governo. Né? Mas, pelo contrário, isso só foi acentuando cada vez mais. Então, a gente percebe aí esse montante. E aí eu digo aos senhores, deixa eu só tomar um pouquinho de água, só um momento. E aí eu gostaria de trazer o seguinte, esses 42 milhões é o que eu encontro no meu balanço em 31/12 de 2020. No entanto, este número ele deveria ser maior. A primeira questão que deveria estar inclusa aí são as férias, que elas pertencem a 2020 e que não foram registradas em 2020. Ok? E temos uma imensidão de notas fiscais onde o comprometimento do empenho foi cancelado. Quando a gente olha lá atrás, que foram empenhados 335 milhões, na realidade, muito se cancelou daquele montante. Nós temos um contrato que chegou para nós, o contrato é de 3.751.000. Eu não tenho nada empenhado para este fornecedor. Ontem eu recebi a ligação de um fornecedor dizendo, você pode verificar as notas liquidadas para mim? Ele tinha quase 600 mil para receber. Eu não tenho uma nota liquidada. Ele falou assim, Andréia, isso foi entregue no governo anterior. Eu falei, você tem pelo menos o canhoto de quem recebeu? Essa nota não chegou à contabilidade. Ela não está contabilizada. Então, gente, quando a gente fala que o nosso volume ele é muito maior que 42, é justamente por isso. Né? A Previdência, ela não conseguiu ser efetivada, não conseguiu ser paga. Nós vamos pagar de juros, inclusive esta casa autorizou esse parcelamento, quase 600 mil do nosso orçamento deste ano, que será para pagar juros da Previdência. Nós chegamos com uma dívida de 1.600.000, não me lembro o número redondo, os senhores aprovaram a semana passada, para que a gente pudesse pagar o PASEP, que também não foi pago. E por que não se ficou certidão negativa? Porque não foi informada a Receita Federal. Então, todo mês a gente tem a obrigação de informar a Receita Federal quanto que é o nosso PASEP. O que é o PASEP? O PASEP é, de tudo que se arrecada, 1% ele vai para a formação deste fundo. Ele não foi recolhido e não foi informada a Receita. Por isso que a certidão negativa estava sempre normal. Hoje nós estamos com um problema no CADIM, estamos com um problema no CALC, porque nós estamos com essa pendência. A partir do momento que nós informamos a deficiência do PASEP, levamos uma multa, porque não fizeram, à época, a informação para a Receita,
e corremos até os senhores para aprovar, até agradeço, né, doutor Edgar, Valéria, agradeço a urgência que vocês trataram esse projeto de lei, para que a gente pudesse ontem formalizar esse processo. Estamos aguardando a baixa pela Receita para que a gente possa novamente estar adimplente no município. Então, cada dia, a gente tem descoberto coisas novas que a gente fica extremamente preocupado. Então, a nossa dívida ela é muito maior do que essa que eu apresento hoje aos senhores. Você quer falar, doutor? Diretora, se me permite novamente, o importante a gente só rememorar, quando nós falamos de dívidas que nos levam a inscrições de CALC, CADIM, isso impede não só a continuidade do serviço da Prefeitura, mas a continuidade do Poder Legislativo também, né? Na medida em que os senhores vereadores, muitas das vezes, vão atrás de deputados, buscar emendas, buscar verbas para auxiliar a arrecadação do município. Se o município detém, né, esses impedimentos, nós ficamos impedidos de receber esses auxílios e, portanto, transforma o trabalho dos senhores em totalmente perda de tempo. Então, todo esse trabalho que nós tivemos durante esse primeiro trimestre, vamos assim considerar, né, foi justamente para tentar amortizar um pouco do dano que a gente encontrou dentro da contabilidade pública da Prefeitura aqui de Caieiras. Porque tudo isso iria também atrapalhar os senhores que muito sabem que agora em março começa, né, o período de busca de verbas e que aí iriam buscar verbas e nós não conseguiríamos ser contemplados com o recebimento de tais verbas. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de falar realmente, a situação que nós pegamos a Prefeitura foi uma situação meio desesperadora. A cada dia que a gente tentou verificar e pesquisar, a gente se assustava muito com os dados que eram levantados. E eu acho assim, eu venho aqui agradecer muito a vocês, vereadores, até por ter dado todo o apoio nesses 2 meses, 45 dias, e estar de perto acompanhando essa situação. Evidentemente, a gente também tem uma preocupação muito grande de sair o mais rápido possível desse caos que a gente está tendo, para colocar a gestão de vocês, enquanto legislativo, e principalmente do prefeito Lagoinha, para funcionar, porque foi aquilo que nós tivemos como compromisso nas ruas. Só que tudo permeia finanças, né? E eu quero aqui agradecer, primeiramente, a moção que vocês me deram, mas eu também faço jus à equipe de finanças, à equipe da Prefeitura de Funcionários num todo, porque todo mundo está dando uma contribuição. Houve uma redução muito significativa em todas as secretarias. O povo está trabalhando pra caramba, sabe? Os funcionários estão com garra. Então, a gente leva essa gratidão. Esse momento que a gente vai passar, pelo menos esses 6 meses, uma situação extremamente restrita, né? Cheia de... Porque falar não é complicado, é muito mais fácil falar sim, né? Pode isso, pode aquilo. Tivemos que cortar muitas horas extras, reduzir muitos gastos. Isso cria um impacto. E eu acho que tem muita coragem do prefeito Lagoinha, que ele está tendo uma coragem, o mérito é totalmente dele, que está sendo muito corajoso nas medidas visando o bem público, visando o serviço público. E tendo vocês apoiando, isso não tem, é muito valioso, porque não adianta um executivo ter isso se não tiver um apoio do legislativo. Eu estou muito em comunhão com vocês, a gente conversa muito, eu vejo a preocupação de cada vereador em acompanhar os gastos, de também conter isso. E eu acho que nessa união que a gente vai conseguir ter uma eficiência, né? A gente vai conseguir fazer Caieiras sair disso, porque é difícil quando você vai pedir uma certidão e a sua cidade está com uma certidão negativa, né? Caieiras é nosso berço, e tê-la com uma certidão negativa dói na alma. Então, a gente, além de tudo, a gente tem que resgatar isso, resgatar a parte moral da nossa cidade, de tê-la como boa credora. Muitos fornecedores que a gente vem falar, ele falou, não vou, porque está atrasado desde agosto, julho eu não quero participar. Então, é triste isso, esse cenário. Então, acho que a gente unindo essas nossas forças, que nós vamos conseguir
com certeza, superar essa situação que nos encontramos aqui, né? Então, eu faço aqui um agradecimento especial à Casa Legislativa por esse tipo de empenho mesmo, nessa união. E também agradeço a toda a minha equipe, os secretariados que estão com garra, e não posso jamais deixar de falar aos funcionários. Os funcionários abraçaram a causa, estão ali se desdobrando. Tivemos uma enchente, não medir esforços, uma enchente num processo econômico que foi mão na massa, o prefeito foi para a rua junto com a equipe. Então, isso é muito glorioso, sabe? Isso que vale a pena a gente vestir a camisa e estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Bom, vamos lá então. Então, esse é o nosso resultado financeiro. E aí, gente, eu dividi um pouquinho como que está esse passivo financeiro, tá? Vocês podem me perguntar, Andréia, por que aqui o passivo está 47 e lá se apresenta um resultado de 42? É que dos 47 eu tenho que tirar o que tem em caixa. Isso é o que dá o resultado financeiro, tá? Então, gente, dentro do passivo nosso, nós temos aí, então, encargos de folha, que foram 11 milhões, né? Aqui dentro eu tenho, então, a nossa questão do parcelamento do IPREM, né, que está aí, encargos com o PASEP, fornecedores com nota emitida, empenhos a processar, enfim, existe uma coleta de dados aí, depois os senhores podem analisar aí com mais carinho, né, isso vai ficar para vocês. Então, hoje, quando os fornecedores ligam bravos conosco, a gente costuma dizer, olha, eu recebi uma dívida de quase 48 milhões, o meu passivo, com 5 milhões em caixa. Eu não arrecado tudo isso de forma tão rápida para que a gente consiga efetuar os pagamentos, né? Vamos lá, então. E aí, o último slide, e esse eu gosto de chamar bastante atenção, é que é o seguinte. Existe no mundo contábil o que nós chamamos de dívida de longo prazo. Tá? O que são essas dívidas? São financiamentos, parcelamentos, enfim, né, que ao longo do tempo a gente executa. Quando o governo anterior assumiu, existia apenas R$ 57.591 de dívida de longo prazo. Nós estamos recepcionando o nosso governo com R$ 24.201.644,29 de dívida de longo prazo, né? Para a gente aí diluir ao longo aí de pelo menos 8 anos, né? Então a gente vê assim, além daquela gestão financeira que só foi acumulando déficits financeiros cada vez maiores, uma dívida de longo prazo também que cresceu absurdamente. Bom, esse era o que eu tinha para trazer para os senhores neste momento, né? E me coloco à disposição se tiver algum questionamento, alguma pergunta, né? Que os senhores queiram fazer. Obrigado, Andréia. Agradecemos pela explanação, que é de extrema importância para a compreensão acerca dos dados apresentados. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, solicito à secretária que verifique se há perguntas a serem respondidas pelos componentes da mesa para que possamos direcioná-las. Há uma pergunta do munícipe, professor Ricardo. Entretanto, esta não guarda relação com o tema da presente audiência pública. Assim sendo, solicito que o munícipe envie o questionamento através do acesso à informação da Câmara, que pode ser encontrado no site www.câmaracaieiras.sp.gov.br. Não havendo mais perguntas ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos que participaram ativamente dessa audiência pública, enriquecendo ainda mais os debates acerca da transparência do orçamento público. Agradeço, por fim, aos senhores vereadores, a senhora Valéria Araújo e Andréia Vilas Boas, ao doutor Edgar Dias e aos servidores desta casa. Declaro encerrada a presente audiência pública e uma boa tarde a todos.